A gente sempre dá o recado aqui para o pessoal não esquecer de colocar no topo da lista de metas aí para 2018, dar uma geral naquele sorriso, fazer com que o constrangimento seja deixado definitivamente de lado e que você possa ter confiança, segurança das fotos, mostrar a tua alegria, a tua euforia de verdade. Ontem mesmo, doutor Leandro, bom dia. Bom dia. Eu estava falando aqui, há quanto pai e mãe arrependidos agora na formatura dos filhos, né? Dizendo, nossa, eu aqui querendo explodir, né? Querendo sorrir e tal, gargalhar nas fotos e ali todo tímido com a boquinha fechada. Dá tempo de fazer implante de dente, sim, antes do fim do ano, então faz o teu planejamento e vai lá, busca um orçamento sem compromisso, uma conversa com o doutor Leonardo que dá tudo certo. Claro que, muitas vezes, para isso, o primeiro passo seja corrigir aqueles dentes desalinhados. Aí, por que a gente traz o doutor Leandro aqui com, né, tanto prestígio e com tanta honra? Quantos anos mesmo de profissão esse ano, doutor? 40 anos. É assim que eu te desejo um bom dia. Olha, obrigado. Vamos brindar 40 anos de carreira já, sempre nessa linha da ortodontia, né? Na verdade, o meu início de carreira, ele foi mais na clínica geral. Depois de uns 10 anos de clínica geral, eu comecei a entrar no ramo da ortodontia, aí fiz a especialização. O que te fascinou nisso, na correção dos dentes tortos? Exatamente, porque a ortodontia ela é uma especialidade que ela é totalmente diferente no aprendizado, assim, no curso de graduação. Para a gente era um mistério na época, hoje em dia mudou um pouco, mas aquilo lá para mim foi um desafio, você alinhar os dentes, colocar um aparelho, mexer, ver a face mudando, o crescimento da criança, né? Que transformação, né? Fantástica. Então bárbaro. isso motivou muito, né? Legal. Nós vamos lá agora para a rua, tá? Porque eu preciso tirar as dúvidas do pessoal que está em casa, que eu sou só uma ponte aqui, Tá né? bom. Então, primeira pergunta, por favor, para o doutor Leandro, aproveitem. Doutor Leandro, quanto tempo a minha filha tem que ficar com o aparelho para melhorar a mordida, assim, o estilo do dente? São anos de uso do aparelho, doutor? Então, olha, normalmente a média de tratamento ela é de 2 anos. Agora, se você pega uma criança que está numa fase de desenvolvimento da arcada, troca de dente, às vezes esse processo ele pode ter uma fase preventiva de tratamento, um preparo de algumas situações, aonde vai levar, vamos supor, 6 meses, 1 ano. Depois você interrompe um pouco o tratamento, espera uma nova fase de nova troca de dente para poder pôr o aparelho fixo, por exemplo. Só o aparelho fixo, na média, são 2 anos. Acontece de ter que voltar a usar aparelho lá na frente? Acontece. Tem alguns casos que, dependendo do desenvolvimento daquela criança, ele se tornou um jovem que teve um crescimento, às vezes, diferente, vamos dizer assim, do normal, isso pode acarretar alguma recidiva. Mas não é regra, né? Não é regra. É exceção. Mas por isso que tem que fazer um acompanhamento sempre. Não é porque botou o aparelho, tratou 2 anos, some do consultório, nunca mais vai olhar. Não é assim. Tem que ter um monitoramento constante. Mas uma pergunta bem curiosa, por sinal. Doutor Leandro, no meu caso eu tenho bruxismo. O aparelho iria interferir em alguma coisa, tanto no tratamento ou no uso da placa? Imagina ela lá com o aparelhinho, né, as borrachinhas encaixando a moldeirinha do bruxismo. Então, normalmente assim, não dá para usar uma placa de bruxismo para dormir, porque os dentes estão em movimento e essa placa ela é rígida. Então, nessa fase de tratamento com o aparelho, a gente tem outros recursos para não ter que usar uma placa e aliviar a questão do bruxismo. São resinas coladas no dente, onde você cria uma situação de abertura da mordida e aí inibe o ranger do dente, para aquela fase que está em tratamento ortodôntico. Eu preciso aproveitar essa deixa, doutor, porque o doutor falou ali sobre sono, tudo. Tem gente com apneia, sofrendo demais com isso. Também. Aí fica pensando, que tipo de profissional que eu procuro para resolver o meu dilema? Pode e deve ser o dentista, né? Sim, é o dentista. Por quê? Porque o aparelho indicado para apneia, ele é um aparelho ortodôntico, feito pelo dentista, pelo especialista, tem o laboratório que confecciona esse aparelho.
Inclusive está aqui, o modelinho. Esse aqui? Esse é um aparelho é anti-ronco que a gente chama, né? Nossa, é um tratamento para o casal, né? Não é só pra também pessoa o que relacionamento do casal e outra, qualidade de sono, viu? Isso daí te dá um sono muito mais reparador. Então, você pelo que aparelho. ronca vai descansar profundamente, vai se sentir com mais energia, com mais pique no dia seguinte. E às vezes, com certeza, se usar isso aqui. às vezes não é só o ronco, mas a apneia, porque você pode ter uma apneia leve e não ter ronco. O que é a apneia, doutor? A apneia são aquelas interrupções na respiração enquanto você está dormindo e de repente parece que falta o ar. É uma falta de ar, né, pequena, de ciclos curtos. Mas isso daí interfere no sono, ele interrompe o sono. Com isso a pessoa acorda mais cansada, ela fica com sono durante o dia, ela não rende bem no trabalho. Tem vários fatores que acarretam, né? E aí faz esse aqui personalizado. Personalizado. Leva para casa. E usa para dormir. Para sempre, se quiser. Tem que usar toda noite, porque ele propicia um bem-estar muito grande na salivação mais abundante, não resseca a garganta, não precisa ficar tomando água a noite inteira, né? Ele ajuda muito nesse sentido. Mais gente querendo fazer parte dessa conversa? Doutor Leandro, em que caso que a gente precisa arrancar o dente para pôr aparelho? A pessoa se olha no espelho e vê tudo encavalado, né? O doutor fala, vou colocar aparelho aqui, mas e esses da frente vão parar onde? Exato. Tem situações que a gente vai fazer um planejamento, um diagnóstico através da radiografia, do modelo, vai medir os espaços, a estrutura óssea. Tem casos que realmente, para você alinhar todos os dentes, você tem que sacrificar alguns elementos. Então são aqueles casos, eu vou extrair 2 dentes em cima ou 4 dentinhos para poder organizar aquele perímetro do arco, alinhar bem. Mas a grande maioria dos casos hoje não precisa extrair mais dente. Então a ortodontia ela foi evoluindo de uma forma onde as extrações elas são numa porcentagem assim muito pequena. Então, precisa tomar muito cuidado assim com esse diagnóstico, esse planejamento. Vai ouvir uma segunda opinião, pelo menos. Para ver se está correto extrair ou não. Próximo. Doutor, a criança que chupa chupeta, até que idade pode entortar os dentes? Chupeta até 2, 3 anos. Olha, existem alguns trabalhos, pesquisas, que colocam assim, até os 4 anos, a criança chupa chupeta. Depois disso, se ela para naturalmente, há uma tendência de uma autocorreção. Vamos supor que ela chupou chupeta e deformou um pouquinho a arcada. Volta ao normal. Depois. Ela tende a voltar ao normal, tende. Alguns casos não, porque além de chupar chupeta, ela adquire o hábito da sucção, às vezes assim, da posição errada da língua, da deglutição para comer, deglutição da saliva. Então, isso alterou o formato da arcada. Aí a dentição ela não volta sozinha. Mas a maioria dos casos ela volta sozinha, porque vai trocar dente, está crescendo, a musculatura está agindo. O que mais que deixa dente torto além de chupeta? Genética? Genética é um fator importante. A questão da língua. É muito comum, às vezes, a gente pegar crianças com a linguinha presa. Sabe aquele freinho da língua? Quando nasce, aquilo ali é cortado. E por alguma razão, se passou isso, não cortou, essa criança vai ter uma postura de língua alterada. E com isso ela altera toda a estrutura óssea, a arcada. Mais uma pergunta. Doutor Leandro, quem precisa botar implante, precisa usar o aparelho? Ele faz essa pergunta porque muita gente chega lá com o doutor Leonardo, né, para avaliação e fala assim, tá, calma, você quer fazer implante, mas espera aí, vamos por partes, né? Então, a questão do implante é o seguinte, você perdeu o dente. Muitas vezes, os dentes remanescentes ali, ele muda de posição. E quando você quer fazer um trabalho de colocar implante, às vezes o posicionamento desse implante não vai ficar correto. Porque os dentes migraram, entortaram,
Então, qual que é a necessidade da correção? Colocar um aparelho, movimentar aqueles dentes restantes e preparar os espaços adequados para depois colocar os implantes no lugar certo. Senão você vai fazer um implante e os dentes vão ficar tortos, vão ficar inclinados, vão ficar fora de posição. Então, para você ter uma estética boa, você tem que ter primeiro os dentes naturais na posição correta deles e os implantes complementando. Última pergunta do dia. Então, doutor Leandro, uma perguntinha. Quando a gente coloca o aparelho, as borrachinhas, com o tempo, ela muda de cor com certas comidas ou não? Ela permanece naquela cor mesma? É porque a pessoa vai lá, escolheu com tanto apreço, né? cor. Uma amarelinha, depois ela vai ficando esverdeada, sei lá. Então, normalmente é o seguinte, essas borrachinhas, elas absorvem líquidos corantes que tenha na boca, nos alimentos, né? E ela vai perdendo a qualidade da cor. Isso é natural. Por isso que cada 30 dias tem que trocar, porque senão ela vai ficando feia. Amarelo o dente? Não, não é questão do dente, é mais mesmo essa borrachinha que perde a propriedade dela. Não. Então tem que ser trocada no tempo correto e assim, é lógico, tem alimentos com mais corantes que vão impregnar mais. Então tem que evitar certos alimentos quando tem um aparelho com borrachinha, né? Eu tenho mais uma perguntinha para fazer para o doutor, porque existe aparelho sem borrachinha, tá? Se você ainda não está sabendo. Por falar em alta tecnologia, né? Isso aqui, doutor Leonardo, é uma moldeira de clareamento dos dentes? Tá bem parecida, né? Bem parecida. Não é? Isso daí é um aparelho ortodôntico. Cadê as borrachinhas, os ferrinhos? Não tem mais. Não precisa? Não. Isso aí é uma tecnologia chamada alinhadores estéticos. É feita tudo através de software de computador. O tratamento é realizado tudo virtual. Ela e através dessas plaquinhas, que elas são trocadas todos os meses, a gente consegue movimentar os dentes numa sequência previsível, realizando o tratamento. A pessoa não precisa... Vai escovar o dente, está sem aparelho. Tira. Vai comer, está sem aparelho. Vai numa festa, está sem aparelho. E usa 24 horas por dia, normal, e o sucesso garantido. Absoluto. Estético. Através, maravilhoso. Até Muito. para quem passou dos 40, 50 anos de idade, fala, ai, aparelho com ferrinho, com borrachinha, Eu parece não que quero, combina mais com adolescente. Pronto, tá Pronto, aqui, ó, com aí. o mesmo efeito, ou até melhor. Já pensou? Na Máximas Odontologia. Então, liga lá, reserva o teu horário, não só com o Dr. Leonardo, com o Dr. Leandro também. 40 anos de profissão, com foco na ortodontia, para cuidar do teu sorriso, assim, ó, com o maior amor do mundo, tá bom? Obrigada, doutor. Obrigado Volte a você. sempre, tá? Muito Adoro obrigado. falar de coisas que podem fazer com que as pessoas fiquem mais bonitas e tenham mais qualidade de vida também.